A prestação de alimento não é simplesmente a responsabilidade dos pais, é incumbida também aos avós, aos outros ascendentes, aos irmãos, aos tios e aos primos. Assim como a madrasta tem a obrigação de prover alimentos para o enteado. Bem, com base no artigo 258 do Código da Família, fazer as tuas coisas e tudo deu certo, mas na caminhada da vida não conseguiste fazer filhos. Se você gostou, deixa o teu like, assista ao vídeo completo no YouTube e subscreva-se no canal. Saudações de acordo ao fuso horário, o nosso hashtag é Podcast Espelho da Vida, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Para você que nos acompanha, ative os sininhos das notificações para poder receber tudo em primeira mão. Hoje estou com estudantes universitários da área de Direito. Comigo está o Dr. Leandro Quinjão. Muito boa tarde, seja bem-vindo no podcast Espelho da Vida, doutor. Muito obrigado, agradeço pelo convite e é uma honra fazer parte deste podcast. Estamos aqui para poder dar sustentabilidade a esse tema. E o doutor Leandro não está sozinho, está em companhia da sua colega, a Gisela dos Santos. Doutora Gisela, muito boa tarde, seja bem-vinda no podcast Espelho da Vida. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, não é? E pronto, estamos aqui, pretendemos responder aquilo que são as expectativas. O nosso tema de hoje é a prestação de alimentos a menores na realidade angolana. Algo que se vive atualmente no nosso país. Cá estamos com pessoas da mesma realidade que poderão nos dar assim pontos de como é que podemos sair dessa realidade. Nada mais, nada menos que ouvir da nossa doutora sobre como e quando começa esse processo. Prontos, antes de dizer quando e como decorre este processo, eu deveria aqui dizer, não é, o que é. O que é, certo? Exatamente. Exatamente. Há quem está lá em casa e também pretende nem saber o que é. Eu também estou curioso. Exatamente. E vamos, acho que está na hora. Vamos. Prestação de alimentos para aqueles que são leigos, numa primeira instância a ideia que vem é dar comida, certo? É dar comida. Mas para o âmbito jurídico não tem que ver necessariamente com esse aspecto. Tem que ver com pôr à disposição todo o elemento necessário para a subsistência de um indivíduo. Certo. E quando nós falamos sobre isso, estamos a falar não só de alimento, estamos a falar de educação, estamos a falar de coabitação ou então de habitação, estamos a falar de roupas, estamos a falar tudo quanto o indivíduo precisa para suster as suas necessidades é tido então como prestação de alimentos a nível do direito, isto nos termos do artigo 247 do Código da Família. E a questão que me coloca é quando começa e como começa. A prestação de alimentos ele começa quando o indivíduo nasce. Okay. A partir do momento que alguém gera uma outra vida, essa vida gerada, este bebê de um dia de vida, ele já tem direito à prestação, ou seja, à recepção da prestação de alimentos. Já começa a receber esses direitos. E como é que ocorre? Bem, nós sabemos, não é, que como tem se dito, ninguém caminha só. Certo. E essas pessoas que caminham conosco, posso aqui dizer, os nossos familiares, e aqui nas três vertentes de família, por adoção, por afinidade ou por parentesco, a família tem a obrigatoriedade de fazer chegar a prestação de alimentos. Okay. E, como diz o nosso tema, a menores. Obrigação, não é um favor que você pede. Então, como prestar? É fazer chegar aquilo que é de necessidade. Quem deve prestar? Todos aqueles que fazem parte do agregado familiar, vivendo sob o mesmo teto ou não, então, nesse sentido. Vamos ouvir um pouquinho o Dr. Leandro. Dr. Leandro, quanto ao tema, como é que começas a definir no lado masculino, no lado direito, que é a vossa formação,
o nosso tema de hoje? Bem, a doutora Angela até já definiu a prestação de alimento, né? De uma forma mais resumida, é a sustentabilidade que é dada a menores, que é dada a menores, que é a prestação de alimento. Nesse contexto, não existe a prestação de alimento, sim, não existe a prestação de alimentos definida num lado feminino ou num lado masculino. Ok. A prestação de alimento é no geral, não é vista simplesmente de um único ângulo. Ah, ok, não. Agora consegui perceber, porque muita gente tem lidado assim. Não. Quem deve dar o sustento, sobretudo, é o homem. Mas hoje encaramos algo diferente sobre tal. Então, nós estamos aqui para corrigir o que está mal, na realidade. Dando sequência, Dr. Leandro, onde é que temos falhado e o que é que precisamos melhorar? Bem, nós temos falhado no sentido, no geral, né? Temos falhado como pai, como irmão, como tio, como avó. Porque, tal conforme a doutora Gisela já frisou, a prestação de alimento não é simplesmente a responsabilidade dos pais, é incumbida também aos avós, aos outros ascendentes, aos irmãos, aos tios e aos primos, né? Então, quando nós vimos que o nosso irmão, nosso sobrinho, nosso filho não está capacitado financeiramente, que é para poder prover a sustentabilidade ao sobrinho, ao neto, né, que é o seu filho, então nós temos o direito, a lei nos chama, que é também para nós poder suprir, né, que é para suprir esse lado aí, porque é para darmos sustentabilidade. Então, mas muitas das vezes o que acontece é, olhamos para o filho do irmão, para o filho do sobrinho e dissemos, não, se nós temos as condições, né, de poder colocá-lo numa escola ou instruir ele, mas olhamos simplesmente e apontamos o dedo. Tal conforme já faz menção, a prestação de alimentos não é só simplesmente colocar arroz, fubá em casa. É tudo aquilo que é mencionado nos termos do artigo 247, que vai dar sustentabilidade, saúde, vestuário, escola, instrução. E o mesmo código ainda vem chamar aqui a colação, que é o pai, o avô, o sobrinho, o tio, que é para poder prestar alimento. Então, quando simplesmente nós olhamos como se não fosse nossa responsabilidade, aí isso é algo que estamos enganados concernente a isso. Não funciona bem assim. É sim nossa obrigação, nosso direito, nosso dever prestar sustentabilidade. Então, onde nós erramos é basicamente nesse quesito. E vem também o caso do quê? Muitas das vezes o que nos traz aqui a não prestação de alimento é mais proveniente da fuga à paternidade. Da fuga à paternidade, né? Então, não é que aqueles que vivem ou que assumiram a relação também tem outros que não prestam também alimento. Não tem, só esperam que depois de ter um processo contra eles para poder prestar. Mas não podemos esperar que o Estado nos obrigue. Não. Nós devemos sentir que é nosso dever, nosso direito prestar alimento. Então, com isso, quero dizer que a área que nós podemos não falhar é ver o que a lei diz. A lei diz que o direito de prestação de alimento não é incumbido simplesmente aos progenitores. Então, aqui como já fizei, para não voltar a repetir, então, é incumbido também ao pai, tio, sobrinho. Se nós levar a lei ao pé da letra, então não vamos falhar mais. Isso é importante. Agora, falando dos pais, dos tios, atualmente nota-se que, eu não sei se é o nível de popularidade que nós temos. Quem assume o seu filho é o pai. Que conselho deixarias para essa juventude, os nossos tios atualmente? Bem, o conselho que eu deixo devemos nos amar mais uns aos outros, né? Porque não é só simplesmente a lei do homem que nós devemos obedecer também a lei de Deus. Eles amai-vos uns aos outros. Se nós não nos amarmos uns aos outros, então ninguém vai cumprir mesmo a lei. E acredito que tal conforme disseste, vemos que é mais o homem, né? O pai. Não, a prestação de alimento não é só responsabilidade do homem. Não. Vamos colocar o tio, a avó de lado. A prestação de alimento dentro dos casais é responsabilidade do pai e da mãe.
Não é só simplesmente o homem que deve prover para o filho. Não é simplesmente isso. Então, tal conforme diz ali, a responsabilidade é dos dois. Não podemos aqui excluir um e colocar o outro. Não, os dois devem prover, devem dar sustentabilidade para o filho. Se você gostou, deixa o teu like. Assista ao vídeo. Doutora Gisela, de acordo com a atualidade no nosso país, que métodos é que podemos usar para ter um novo parecer de acordo com a nossa realidade atual? Bem, a resposta é muito simples. Conhecimento. A falta de conhecimento é fatal para uma sociedade, para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, as famílias furtam-se muito de procurar saber o que realmente cabe a cada membro de uma família. O conhecimento é o primeiro passo. Existe muita pessoa que desconhece aquilo que é o proceder da lei. Imaginamos, um ex-marido, fugindo um pouquinho do tema, um ex-marido, se tiver condições de vida melhores que a ex-mulher, ainda que tiver casado, esse tem a obrigação de prestar alimento a quem? A ex-mulher. O padrasto, não é? O padrasto, ele joga na cara da mulher. Para sustentar o teu filho, você não agradece. Não é para agradecer. É um dever que o padrasto tem de prestar alimentos ao filho da mulher. É obrigação. Assim como a madrasta tem a obrigação de prover alimentos para o enteado. Mas na nossa realidade, nós entendemos ser o quê? Ser um favor. Eu dou de vestir no filho dele, de comer na filha dele. Mas para o direito, isso não é um favor, isso é uma obrigação. E se o enteado estiver nessas condições e verificar que a madrasta tem oprimido ele, tem menosprezado ou maltratado ele pode tentar uma ação. A minha madrasta não me presta alimentos, o filho dela vai à escola, ele é quem trabalha o dinheiro, certo? Certo. Mas paga pura e simplesmente a escola do filho dela. Atenção, para você que está aí em casa, acho que esse é um dos pontos muito importantes. Há quem neste momento cresceu com uma madrasta, outros cresceram com o padrasto. Acho que a realidade atual é essa. E há dias eu tive em conversa com alguém, muitos desses pais que nos criaram, né, eu vou cá dizer, não têm pagado as escolas dos filhos, mas pagam dos enteados. É por aí, eu não sei. Uhum. Como é que podemos encarar essa realidade? Prontos. Ele só peca em não pagar do filho, porque pagar do enteado também é sua obrigação. Ok. Uhum. Então, para você que está em casa, nós estamos aqui para moldar uma nova sociedade. O tema de hoje é muito importante. Nós precisamos da tua partilha. Faça chegar a quem deve esse favor. Continuando, doutora. Sim. Por outra questão, como é que nós devemos ou podemos mudar esse paradigma, né? O pensar das pessoas? Eu começava por dizer que é o conhecimento. E nós, enquanto estudantes de direito, temos essa prerrogativa, não é? Que é por meio das nossas atividades, workshops, palestras, participar em podcasts como este, para levar até as nossas casas, até as nossas famílias, aquilo que é o conhecimento devido sobre a causa que estamos aqui a defender. Fora isso, são as consultorias jurídicas, né? A comunidade. Muita gente furta-se tem ali juristas a consultar, a ouvir o problema e sentem medo. Não vou contar o meu problema. Não precisamos sentir medo, nem receio. Precisamos nos abrir, porque talvez a pessoa com quem você está a partilhar o teu problema vai te mostrar a solução do problema. Então, o nosso principal problema é não ter conhecimento. E como é que vamos resolver isso? Buscando o conhecimento. E qual é o conhecimento que temos que passar? O necessário. Se o teu padrasto não sustenta, intenta uma ação. Aonde? No tribunal. Doutora, aconselhas a toda a sociedade que está aí a acompanhar, que está perante a uma realidade atual, para poder abrir uma ação?
E assim, eu começo com aquela máxima. O direito não é para ser pedido favor. É para ser exigido. O telefone é teu. Você não pode falar, ué, por favor, dê-me o meu telefone. Dê o meu telefone. Isso é um outro paradigma. É obrigação. O que é teu você não pode pedir. Deve fazer o quê? Exigir. Isso é um direito. Estamos? Por ser um direito, eu não posso pedir, papá, paga-me só. E o padrasto é mesmo só para semelhar a nomenclatura pai. É para dizer que é mais um pai. Estamos? Não é uma pessoa estranha, é mais um pai. Então, este pai tem a obrigação de sustentar o filho. E se não está sustentando o filho tem que fazer o quê? Tem que exigir. E qual a forma de exigir? Essa é a pergunta. Pai, tens que me pagar a escola? Não. A forma de exigir é chamar a atenção ao pai por meio, da lei. Onde? Chega até o tribunal, diga a tua morada, a tua identidade, a identidade do pai. Lá no tribunal vão poder te encaminhar. Se é menor, vão te levar para o julgado menor. Para tu que fazes parte daquilo que é, vamos lá, Viana, podes neste momento chegar até ao Zango 3, vais encontrar lá a sala de julgado de menores, apresenta a tua questão, tenho 15 anos, não estudo, passo o dia na rua, estou a procurar forma de me virar, de me sustentar, porque o meu pai não dá o sustento devido. O que é que eu devo fazer? E lá vão te encaminhar, vão encaminhar o processo, vão obrigar o teu pai a arcar com aquilo que são os seus deveres. Nesse sentido. Atenção. Para você que está em casa, acredito eu que hoje tiveste o privilégio de aprender mais um ponto importante sobre o teu direito, quanto homem, quanto pai, quanto mulher, quanto mãe. Então, nós vamos cá pedir a toda a sociedade que, se tiveres a passar por um problema igual, dirija-te de acordo ao município, né, onde estiver. A jurisdição é muito importante. Não é qualquer tribunal que devemos ir, é ter em conta o local onde tu vives. Nesse sentido. Assim ficou o nosso apelo. Doutor Leandro, até quando é que esse menor deve se beneficiar da prestação de alimento? Bem, com base no artigo 258, este do Código da Família, diz-nos que este menor deixa de se beneficiar ou de ser prestado a prestação de alimento na morte do obrigado, ou seja, na morte do indivíduo na qual presta alimento, ou na morte do beneficiário que vai vir ser o mesmo menor, né? Ou também, caso este mesmo menor, já adulto, viole direitos e deveres graves do seu obrigado. E também pode vir a perder a prestação de alimento na falta da necessidade, ou seja, quando ele já não padece da necessidade, consegue autossustentar-se. Agora, quanto àqueles menores que não possuem documentos, ou melhor, bilhete de identidade, como se deve a prestação de alimentos? Bem, na falta da documentação dos menores, né, a prestação de alimento continua. Porque a falta do bilhete ou de uma documentação não vai impedir com que o menor seja atendido. Não impede nada, né? Por quê? Porque quem vai estar lá são os seus progenitores. Certo. Os seus progenitores vão estar lá discutir a prestação de alimento para o mesmo e ele simplesmente só vai se beneficiar. Mas também na falta do bilhete, isso já é uma situação que está a se resolver. Já normalmente não há muita burocracia mais na resolução da documentação, principalmente do bilhete. Ok. E quanto àquelas jovens que se engravidam por bens, como é que ocorre? Vamos supor que eu vou ficar com esse homem porque ele tem dinheiro. Pelo dinheiro. Sim. Bem, neste caso, quando simplesmente a jovem engravidou-se pela necessidade, né, para a obtenção da prestação de alimento para uso próprio. Devemos estar aqui atentos que a prestação de alimento não é para uso próprio. Não, ou seja, não é para uso exclusivo da mãe. Não é simplesmente assim, não funciona assim. Quando notares que a mesma simplesmente se engravidou ou ficou grávida de ti, que é para poder subtrair algum dinheiro, tu também podes tentar também uma ação contra ela,
né? Podes tentar matar e podes fazer o seguinte, receber a criança, vai pedir a guarda da criança e você cuida da criança, simplesmente assim, para não prestar nenhuma, não cair no erro de ela ficar com os valores e a tua criança ou o teu filho ficar assim na deriva. Ok. Lugo, estás atento? Se você gostou, deixa o teu like, assista ao vídeo e subscreva-se no canal. Doutora Rosane, será que a prestação de alimentos deve ser apenas para os filhos de sangue ou também os adotados? Bem, tem-se dito, não é, eu não consigo aqui precisar taxativamente o artigo, mas a Constituição da República, enquanto a Carta Magna, a lei suprema de um determinado país ou Estado, ele defende que todos os filhos são iguais perante a lei. O que quer dizer que não há distinção entre filho adotado ou filho não adotado. Ou seja, todos têm direito de receber ou recepcionar aquilo que é a prestação de alimentos. E só para termos uma noção, aquele filho que é adotado, ele passa a ter os mesmos direitos que o filho natural. Nenhum problema. Só para termos uma noção, se o pai, vamos entender, para não darmos exemplo de alguém que não esteja aqui entre nós, o Kleber tem filhos, um filho adotado e um filho natural, e tu morres, não é? Vamos desculpar desse exemplo, mas pá, vais morrer um dia e tu morres. E o que é que ocorre? O filho seu adotado e o teu filho natural deverão, não é, herdar as coisas que tu deixares na mesma proporção. Estamos? Tendo em conta que os dois são os teus filhos e que perante a lei eles são iguais. A lei não explica se é filho adotado, se é filho natural, se é enteado. A lei só diz, os filhos são todos iguais. Agora, se é filho dentro do casamento, se é filho fora do casamento, são todos filhos iguais. Existe a lei jurídica e existe a lei familiar, né? Bem, direito positivo e o direito tradicional. Ou seja, a lei tradicional e a lei do direito positivo. Existe sim, mas desde que a tradição não fira o direito, ela pode subsistir. Estamos? Como assim? Vamos aqui trazer um exemplo muito prático. Se aquela tradição machucar o seu corpo, ou o teu intelecto, ou a tua moral, o direito positivo, a lei que está escrito nos documentos, naqueles agrupados de normas, vem falar, stop. É tradição, temos que respeitar, mas já está a ferir. Logo, não vamos levar essa questão em consideração. Estamos? Porque já está a ferir. Então, a lei tradicional que o Kleber quer nos trazer aqui é o quê? Que quando o pai morre, os irmãos querem vir receber tudo. Mas quem é este irmão que está a vir receber tudo? Estamos? Que o irmão que morreu deixou, e que não deixou só coisas, deixou também filhos. Estamos? E a lei diz, existe uma cadeia que nós chamamos de cadeia dos sucessíveis. Ou seja, quando eu morrer, quem é que vai ser primeiro chamado a receber as coisas que eu deixar? Em primeiro lugar, vem os filhos. Prontos. Em primeira instância, não é na cadeia dos sucessíveis, vem os filhos. Imaginemos que tu foste um jovem promissor, andaste a fazer as tuas coisas e tudo deu certo, mas na caminhada da vida não conseguiste fazer filhos. Não é? Mas tens uma esposa. O que ocorre? Você tem irmãos, você tem pais, você tem tios, tem sobrinhos e primos e a família é composta. Fazes parte de uma família, só não conseguiste fazer a tua própria família, os teus filhos. Então, quem é chamado a posterior se tu não tens filho? Se tu não deixaste filhos? Estamos? Vamos chamar os teus pais. Vamos chamar os teus irmãos a posterior, vamos chamar os teus tios. É um representante da Família, só estamos a chamar família. Só para termos uma noção, a par destes elementos todos, a quarta pessoa a ser chamada é quem? É a mulher. Se tu não deixaste mulher,
As coisas que você deixou vão para quem? Para o Estado angolano. O Estado vai pegar, vai recepcionar os bens que você deixou, vai manejar aqueles bens e vai implementar de modo a satisfazer as necessidades da coletividade. Estamos? Então, esse direito tradicional, essa questão de é tradição, os irmãos virem, é tradição, é uma questão que eu entendo que já é ultrapassada. Como eu disse, exatamente, como eu disse a posterior, o direito não é para ser pedido, é para ser exigido. A casa quem deixou é o seu pai. Logo você não vai pedir o tio para te deixar com a casa que o teu pai é quem deixou. Tem que exigir, porque a casa de quem? É tua. Nesse sentido. Para você que está aí até nesse momento, muito obrigado por material da audiência. Né? A conversa está muito boa. Subscreva-se no nosso canal. O programa precisa do teu apoio. Na legenda está aí a passar o nosso banco, o nosso Splash. Apoie o nosso projeto. O projeto precisa de material, precisa de conversa, 15 anos, 50 ou mesmo o valor do teu alcance. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Colégio Florina pela cedência do espaço, a Dunano Studio pela cobertura que tem feito parte do estúdio e também a Adriane por investir milhões no Chico, né? Então, vamos dar sequência à nossa conversa. Doutor Leandro, no caso, ou melhor, voltando no nosso assunto, no caso daqueles pais que não têm condições de sustentar os filhos, como é que fica? Ou melhor, os pais que não têm dinheiro, né, passam por necessidades maiores. Bem, neste caso, né, dos pais que não têm condições de dar sustentabilidade aos filhos, bem, a lei até já previu isso. Por isso que nos termos do artigo 249, a lei chama aqui a colação os ascendentes que vão vir a ser os avós, os bisavós, nesse caso, dos pais que não têm filho e também o que são os avós ou bisavós do mesmo menor, né? Então, chamando aqui os avós, bisavós, se tiverem vida e houver condições, eles vão prestar alimento. Caso os mesmos também não consigam prestar alimento, não consigam dar a sustentabilidade para o menor, vamos chamar aqui os irmãos mais velhos. Neste caso também, vamos aqui ver que os irmãos mais velhos também não conseguem prever. Se também não conseguem prever ou dar sustentabilidade, chamamos os tios. Vamos chamar os tios. Os tios também é o mesmo caso. Quer dizer que o máximo objetivo é encontrar alguém que tem condições. Sim, a lei já previu isso, conforme eu já havia dito. Caso não encontramos condições dentro da família, e se houver, no caso em que existe um padrasto ou uma madrasta, eles também chamam aqui a colação, tal conforme a doutora Gisela já disse. Caso não exista, o Estado está aí para poder acudir a essa situação, que é para poder dar sustentabilidade na criança. Por isso que vimos que existem algumas instituições que o Estado vai criando e alguns projetos, né, que é para poder acudir às situações das crianças que estão fora do ensino, estão fora da prestação de alimentos e outras áreas da vida social que é direito e dever do Estado. Nesse caso, o centro de acolhimento. Sim, temos os centros de acolhimento, temos alguns projetos, temos... Então, existe assim uma organização, acho que sim, né, sobre famílias carentes, algo assim, não? Famílias carentes. Ou pessoas por falta de prestação de alimentos. Sim, existe sim. Por isso que temos alguns ministérios, né, que podem vir a atender essa situação. Então, é só simplesmente se dirigir para o Estado, porque o Estado também não vai adivinhar que aquela criança está sem, ou seja, precisa de sustento. Se bem que algumas já conseguimos notar assim, a olho nu, né? Mas há aquelas que nem todas estão sobre
a tutela ao olhar do Estado. Então, podemos simplesmente criar algumas condições, podemos recorrer ao INAC, podemos recorrer a outros centros, instituições que tratam que versam sobre esse assunto da proteção da criança e por aí fora. Bom, olha, muito obrigado por ter mantido até nesse momento, neste episódio. Assim foi feito mais um programa de uma forma alegre com o nosso jurista, estudante universitário, o Dr. Leandro Silveira, em Jambo, e a doutora Juliana dos Santos. Muito obrigado por terem participado desse programa. Se você gostou, deixe o teu like, assista ao vídeo completo no YouTube e subscreva-se no canal.